Olá, pessoal. Mais uma vez nos encontramos para uma breve reflexão sobre a Palavra de Deus, que todas as vezes que a gente reflete a Palavra de Deus, ela nos consola e nos ensina como agir diante das dificuldades da vida. Hoje eu escolhi um texto que fala sobre uma tempestade. E qual é a atitude de Jesus e qual é a atitude dos discípulos? Vou pedir para o Flávio ler, para que a gente possa refletir com mais propriedade. A tempestade acalmada. Num daqueles dias, ele subiu com os seus discípulos a uma barca. Disse ele: passemos a outra margem do lago. E eles partiram. Durante a travessia, Jesus adormeceu. Desabou então uma tempestade de vento sobre o lago. A barca enchia-se de água e eles se achavam em perigo. Aproximaram-se dele então e o despertaram com este grito: Mestre, mestre, nós estamos perecendo. Levantou-se ele e ordenou aos ventos e à fúria da água que se acalmassem. E se acalmaram e logo veio a bonança. Perguntou-lhes então: onde está a vossa fé? Eles, cheios de respeito e de profunda admiração, diziam uns aos outros: quem é este, a quem os ventos e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muitas vezes a nossa vida é esse mar agitado. Quantas pessoas não estão em dificuldades financeiras, de dificuldade no relacionamento da família, às vezes um pai brigando com o filho, ou mesmo o filho desobedecendo aos pais, um casamento que está se desmoronando por falta de diálogo, desemprego, doença, é tanta agitação no mar da nossa vida, que muitas vezes pessoas que às vezes fica até desorientada, entra em depressão, tem medo de tudo. E desde a Gênesis, quando Deus perguntou para o Adão: quem falou para você que você estava nu? E ele falou: eu ouvi a sua voz no jardim e fiquei com medo. Desde ali, o ser humano experimentou o que é ter medo. E nós temos medo, sim, de todo e qualquer sofrimento. Seja ele de doença, seja ele financeiro, seja ele de ordem amorosa, do jeito que for. Nós não estamos isentos de preocupações, porque nós vivemos num mundo cheio de preocupação. Nós somos viventes deste mundo e nós temos que saber nos posicionar diante dessas coisas. Jesus prometeu: eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. E nós sabemos, por muitas passagens da Bíblia e por muitas explicações de teólogos, que nós não caminhamos sozinhos. Jesus está conosco. E se Ele estiver conosco, por que temos medo? Então, aí nós vemos, muita coisa nos aflige. Um desemprego, uma doença, uma separação, uma traição, um filho desobediente, bebedeira, drogas. É tanta coisa que tira o nosso sossego. A nossa vida é como esse mar. Ele está agitado. E nós precisamos ter confiança em Deus. Mas tem momentos que a gente pensa: parece que Deus está dormindo. Ele não vê o que está acontecendo comigo. É a mesma coisa desse milagre que o Flávio acabou de relatar para nós. Nós não sentimos a presença de Deus. Nós sentimos a ausência. E na ausência de Deus vem o medo. E o medo acarreta muitas desgraças na nossa vida. Nós não temos mais confiança de procurar um emprego, nós não temos mais confiança de que vamos conseguir, através de oração, curar uma pessoa ou tirar ela da droga. Nós não temos mais, nós somos movidos pelo medo. E é onde entra a pergunta de Jesus para nós: onde está a sua fé?
E aí a gente fica questionando, porque muitas vezes Jesus responde, e responde magnificamente, nos dando uma solução muito legal. Mas não foi isso que eu pedi outra coisa, ele nunca me dá o que eu peço, ele me dá outra coisa. Por que será? Porque Deus conhece o ontem, o hoje e o amanhã. Ele conhece. E ele sabe que muitas vezes o que você está pedindo não vai ser bom para você no futuro. Então ele te dá o que é de melhor. Se nós tivéssemos confiança absoluta, a fé que Deus quer que a gente tenha nele, nós seríamos muito mais felizes. Mas olhando o mundo do jeito que ele está, a nossa fé, a nossa confiança que tudo vai melhorar, vai por água abaixo. É uma tempestade muito, muito séria. E o nosso barquinho, às vezes, ele tende a afundar mesmo. Porque a nossa tendência é até desanimar da religião e não querer rezar mais. Não adianta. Eu peço, não sou atendida. Nós esquecemos que nós estamos dentro de um mundo que, infelizmente, está partindo por uma ausência de Deus. Já não é mais aquela pessoa confiante que a gente ouvia falar no começo, quando Deus chama Abraão, quando tem aqueles sufocos todos. A gente vê uma fé muito, muito verdadeira em Deus. Depois, quando vem Jesus Cristo, então, a gente vê pelo martírio daqueles que seguem Jesus, que enfrentam o martírio cantando e louvando a Deus, cantando salmos. Hoje nós somos capazes disso? Não, porque o medo tomou conta de nós. Porque nós sabemos que está difícil de mudar essa situação. E a situação só vai ser mudada a partir do momento em que a gente acredita e segue os mandamentos de Deus e os conselhos de Jesus. E está difícil, muito difícil. E eu não digo só para pessoas que vivem dentro da igreja, para os que estão de fora e muitos que estão lá dentro também. Basta que o vento contrário sopre o nosso barquinho para que a gente entre em desespero. E isso é falta de fé, é falta de confiança. E infelizmente, é assim que o mundo está girando. E era preciso que isso mudasse. E como mudar isso tudo? Tendo mais fé, tendo confiança absoluta em que Deus não nos desampare e Ele está sempre conosco. E como fazer isso? O Papa Francisco ontem ele fez um apelo, que a gente lesse um texto bíblico e refletisse todos os dias, refletir sobre o texto bíblico e trazer aquele texto para dentro da nossa vida e ver como nós estamos vivendo aquilo. Gente, não é fácil, não é fácil, porque nós temos tempo para tudo. Nós temos tempo para arrumar a casa, para ir na feira, para ir no mercado, conversar com o vizinho, fazer um bolo, assistir novela, mas agora eu estou tão cansada que eu vou dormir. E o que Deus pede para nós? Reflita, pelo menos por 5 minutos que você pensar um pouquinho nas suas atitudes, vai mudar a sua vida. Foi antes de ontem, eu ouvi um conselho que calou fundo dentro de mim. Ao invés de a gente ficar curtindo o que está errado, que a gente use as jaculatórias que existem na igreja, que são pequenas orações, tais como: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semente travado. Outra coisa, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Tem tantas, que se você passasse o dia preenchendo sua mente com esse tipo de oração, você não teria tempo para ficar preocupada, com medo e nada. Por quê? Porque você está com Deus dentro do seu coração e fazendo com que esse Deus viva. Ele não dorme nunca, ele está sempre acordado. Os discípulos não precisavam ter medo da tempestade. Jesus estava com eles. Mas e cadê a fé? É o que Jesus pergunta.
Onde está a fé de vocês? E é o que ele pede para nós também, nos momentos de aflição. Onde está a sua fé? A fé que você promete quase todo dia na hora de dormir. Então, essa é a minha reflexão sobre esse milagre de Jesus. Acalmar a tempestade. E até os discípulos ficaram sem saber o que pensar. Quem é esse que até os ventos e a tempestade obedecem? Se até o vento e a tempestade obedecem a Jesus, por que nós não? Qual é a diferença de nós, criaturas, imagem e semelhança de Deus? Qual que é a nossa... Nós pelo menos parecemos com problemas? Não. Nós somos solução. Para Deus, que pôs tudo de bom dentro de nós somos solução para esse mundo. Mas, infelizmente, a nossa fé está pequena. E Jesus deve perguntar sempre para nós, onde está a sua fé? Você acredita ou não acredita? Você quer mudar o mundo ou você prefere que ele fique do jeito que está? Qual será o futuro dos nossos filhos pequeninos, os nossos netos, bisnetos? O que eles vão esperar do futuro? Do jeito que está caminhando, não tem futuro. Nós precisamos, por isso eu grito com toda a minha força, cristãos, acordem, vocês é que estão dormindo e não Jesus. Vocês estão dormindo, reflitam, muda de vida, porque cada vida mudada, ela muda 10, 20 que está em volta dela. Não é querer mudar o outro, muda você primeiro. Às vezes eu peço desculpa, porque parece que eu sou uma pessoa muito forte, que estou agindo direito. Tem hora que eu vacilo também. Sou humana, estou vivendo nesse planeta encardido, está todo danado. E às vezes eu fico irritada com certas coisas. Então, o que eu peço para vocês? Façam reflexão diária. Se vocês quiserem continuar com esse programa que a gente faz, vamos fazer juntos a reflexão. Se vocês gostam de fazer a reflexão que nós fazemos, já é alguma coisa, é um passo, né? Para mudar. E às vezes vocês crescem muito mais do que eu que estou aqui falando. Certo? Eu espero que Nossa Senhora, São José e Jesus Cristo, a Sagrada Família, penetre no lar de vocês e faça com que o lar seja o lugar onde se forma crianças e adultos conscientes e confiantes em Deus. E sabendo que se a sua família muda, muita coisa já vai mudar no mundo. Pelo menos para vocês eu tenho certeza. Por hoje a gente vai parando, vai agradecendo a paciência que vocês têm por ouvir. Se vocês acham que dá certo, é só dar uns recadinhos para a gente. E eu espero que Jesus esteja sempre ao lado de vocês, não dormindo, mas sempre acordado, para chacoalhar vocês e eu quando a gente estiver errando. E que essa pergunta que Jesus fez para os apóstolos, que cale sempre no nosso coração. Onde está a sua fé? Gente, muito obrigado. Que Deus os abençoe e os proteja. E que o seu coração seja transformado pelas palavras de Jesus. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.